Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentar um pouco, Evangelho de Marcos. Estamos lá no versículo 40, 45, capítulo 1 ainda do Evangelho de Marcos. É só que vai ser interrompido agora durante a quaresma. 40 dias, o Evangelho vai ser outros Evangelhos, não é mais só Marcos não. Tem Marcos também. Mas é o período da quaresma e da Páscoa. Serão 90 dias, é o período mais longo da igreja, período festivo mais longo. 40, quaresma, depois 50, Páscoa, aí chega Pentecoste. Depois de Pentecoste, retoma o tempo atual, que é o tempo ordinário, sexto domingo do tempo comum. Quando retomar no sétimo domingo do tempo comum. Aí continua até o final do tempo comum, 35, 34 semanas, Cristo Rei, que é o último domingo do tempo comum, a festa do Cristo Rei. Domingo seguinte, Advento, e começa outro período festivo. Então é assim. Advento, 20 dias, depois do tempo do Natal, até janeiro, nós terminamos há pouco tempo. Então, Marcos, naquele tempo, linguagem litúrgica para introduzir o Evangelho. Fala de uma cura de um leproso. Primeira leitura, modelei duas. A primeira é a lei, como o leproso é tratado. A segunda leitura é uma cura também, muito parecida com essa aqui. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu. A lepra era uma doença maldita em Israel, né? Quem era leproso não podia morar dentro da cidade. Fortaleza tem o leprosário lá em Antônio Diogo. Eu visitei uma vez lá. Então, não podia entrar na cidade. E era considerado uma impureza legal. Que é a impureza legal? Primeira coisa é essa, não pode morar na comunidade. Segunda coisa, se ficasse curado, tinha que se apresentar para o sacerdote olhar o corpo dele todinho. Só quando o sacerdote que olhou o corpo disse que estava curado, é que ele podia voltar para morar na cidade. Então era coisa assim muito difícil. Essa doença de hoje aí, né, que ninguém nem está entendendo direito, né? Tinha cura? Não. Hoje não tem, mas com tanto remédio a pessoa pode até morar em casa, com cuidado, né? Mas é uma doença muito, muito difícil.
e era uma impureza. Além de ser doença, a pessoa era tratada como impuro, não podia se aproximar de ninguém, né? Vivia sempre à parte. Esse aqui, fugindo do que a lei dizia, ele chegou perto de Jesus, não podia chegar, mas não estava nem aí, né? Queria ser curado. Chega e pede, mas não pede de qualquer jeito, ele de joelhos vai fazer o pedido, né? Quando é uma coisa muito importante, é bom a gente pedir de joelho. É bom saber que esse som dessa altura aí dá processo, viu? O pessoal devia ter um pouco de... primeiro, de educação, não tem. Segundo, dá processo. O Brasil tem lei, ninguém cumpre a lei. Ele de joelho pede. Tem uma coisa importante para pedir, é bom pedir de joelho, reconhecendo-se nada, né, diante de Deus. Também, se pedir de joelho, todo orgulhoso, não adianta, certo? Qual o pedido dele? Para a gente aprender: se queres, tens o poder de curar. Ele não foi logo dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o quê. Porque parece às vezes isso, a gente chega na igreja e começa a pedir como se estivesse no supermercado, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Não é assim não. Ele entregou tudo a Nosso Senhor e disse: se tu quiseres, se tu queres. Então não era mais a vontade dele, era a vontade de Nosso Senhor que estava em jogo. Ele jogou tudo para Nosso Senhor. Ele confiava, porque se não tivesse fé não ia ser curado. Embora a fé depende de quem pede e depende de quem reza. Aqui quem vai curar é Nosso Senhor. Nosso Senhor com o poder dele. Se queres, volta a dizer, ele não obrigou Nosso Senhor a fazer nada. Isso aqui é que deve ser o nosso pedido. Quando adoeceu, está precisando ficar bom, então, Senhor, se tu queres, tu quiseres. E não dizer, eu tenho que ficar curado. Ficar curado se Deus quiser, né? Tem doença que é para a glória de Deus. Tem doença que vai nos colocar perto de Deus. Então, se queres, é um ato de abandono que a gente devia aprender com esse leproso. Se queres, quando você rezar de hoje em diante, diga assim: Senhor, se queres. Aí você entrega tudo a Ele. E se queres, tem o poder de quê? De curar. Não, claro que tem. Nosso Senhor tem o poder de curar, perdoar pecado e tirar o Satanás. Mais importante o que é? Perdoar o pecado. Jesus, cheio de compaixão. A compaixão é você sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. O Senhor se colocou no lugar dele, vivia à margem da sociedade, geralmente eram pobres, não tinham o que comer, ainda mais vivendo assim em locais, né? Já era uma sociedade pobre, né? E vivendo afastado, o que ia comer? Muitos morriam de fome, né? Jesus então sentiu a dor dele, estendeu a mão, tocou nele e falou. 3 coisas Nosso Senhor faz: estende a mão, toca no leproso. Quem que tem coragem de tocar no leproso aqui? Nosso Senhor teve e falou. Toda cura é igual a essa? Não, cada cura é diferente. Se você não sabia, leia os evangelhos, você vê cada cura é diferente. Tem cura que o Senhor se aproxima, tem cura que é o doente que se aproxima, tem cura que o Senhor toca, tem cura que o Senhor estende a mão, tem cura que agora todas elas o Senhor fala, e Ele fala mandando ser curado, né? Mas nem toda cura é igual. Nem toda pessoa Ele toca para ser curado. Nem toda pessoa Ele estende a mão. Aqui o que ele quis dizer com isso, quando estendeu a mão e tocou? Primeiro, que aquela impureza ia acabar. Porque senão, Nosso Senhor ia ficar impuro, porque o leproso estava impuro. E Nosso Senhor podia ficar doente com a lepra, né? Se a gente pega, não tem cuidado. Só que ele é muito superior à lepra. Então ele tocando, se aproximando, tocando, estendendo a mão, para dizer que ele é o puro e que a pureza dele vai curar a impureza do leproso. A pureza de Nosso Senhor é muito maior do que a impureza do leproso. Por isso que ele toca. E a gente não tem coragem, né? Se aparecer um leproso aqui, ninguém tem coragem de chegar perto, né? Pois Nosso Senhor tocou no leproso, né? São Francisco também, depois vai tocar, né? Aí beijar um leproso, diz a história lá. Toca, estende a mão, toca para dizer que ele, Nosso Senhor, a pureza dele é muito maior do que a impureza do impuro, do leproso. Aí ele vai curar.
No mesmo instante, a lepra desapareceu. E Jesus fala: eu quero, fica curado. Ele cura pela palavra. Quando ele fala, está curado. Isso é um ponto comum das curas. Ele fala. Toda cura ele fala: eu quero, né? Então depende de Jesus. O leproso estava certo. Se tu queres, eu quero. Aí curou. Aquele servo do centurião, o centurião chegou até Nosso Senhor e falou que o servo estava doente. Nosso Senhor disse: eu vou. Ele disse: não precisa ir, basta dizer uma palavra e eu serei salvo. Entrou na missa, né? Pois bem, não precisa ir, não precisa nem falar, mas precisa falar. Aí Nosso Senhor curou à distância aquele servo. Aqui não, ele quer tocar para dizer que a pureza dele é maior do que a impureza do leproso, do impuro. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus mandou embora, não quis ele lá no grupo dos discípulos, porque nem todos Jesus chama. Esse aqui daquele grupo dos 12 não era, dos 70 não era. Jesus manda ele embora e fala com muita firmeza. Já tive a oportunidade aqui de dizer várias vezes que Nosso Senhor, muitas ocasiões, ele fala com firmeza, não é toda hora de cabeça baixa, não. Ele tinha muita autoridade, muita personalidade. A gente tem uma ideia errada de Nosso Senhor. Falando com firmeza: não conte nada disso a ninguém. Jesus proibiu que ele dissesse. Proibiu porque, já falei também, o Evangelho de Marcos tem uma coisa lá chamada segredo messiânico. Nosso Senhor não quer que revele que ele é o Messias, porque se revelasse agora, no início do ministério, ele iria morrer. Os fariseus viriam e o matariam, e ele tinha 3 anos ainda para pregar, então ele não queria que divulgasse. O contrário de hoje, né? Que todo mundo quer aparecer no YouTube, né? Ou no Instagram. Nosso Senhor, se fosse hoje, não estava nem no YouTube nem no Instagram, né? Nem o WhatsApp ele tinha, né? Mas todo mundo quer muito aparecer hoje em dia, né? Aqui é o contrário, ele não quer que diga que ele curou. Tá certo? Por quê? Porque senão os judeus viriam e o matariam. É fácil de entender. Marcos é o evangelista que mais insiste sobre isso. Aí seria bom você ler todo o Evangelho de Marcos, que esse ano é ele que está sendo estudado. Lê do início ao fim, para ter uma ideia do Evangelho. Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Expliquei. A lepra era uma impureza, né? Então, ele tem que oferecer, uma vez curado, tem que oferecer uma oferta a Deus, para retornar à vida da sociedade e se oferecer e se mostrar ao sacerdote. Expliquei. Quem é leproso, morava longe da cidade, não podia se aproximar. Quando fosse curado, tinha que aparecer para o sacerdote, mostrar o corpo todinho, para mostrar que estava curado, e oferecer uma oferenda a Deus. Está no livro do Levítico, tá? Leia o Levítico também, que lá fala dessa história. Cada doença tinha uma oferta, cada purificação tinha uma oferta diferente. Aí Jesus manda ele seguir a lei. Jesus, aqui, nesse momento, ele segue a lei judaica, porque ele era judeu. Ele não era cearense, Jesus era judeu, então ele seguia a lei judaica. Depois ele vai instituir a nova lei. Ele é a nova lei. Ele pode interpretar a lei da maneira como ele quiser, porque ele é Deus. Mas aqui ele manda o sujeito seguir a lei, né? Até porque se não seguisse, ninguém ia aceitar ele de volta no convívio da cidade, nem a família ia aceitar. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Sim, Jesus manda que ele faça tudo isso como prova, para provar, para demonstrar que ele estava curado. Então tem que seguir todo um ritual, não é só voltar para casa não, certo? Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Ele fez o contrário. Nós mandamos ele ficar calado, ele começou a falar. Ficou muito feliz, né? Então começou a divulgar. Divulgando, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Todo mundo queria vir para ver Nosso Senhor e para ser curado. E Nosso Senhor não queria, Nosso Senhor não quer essa publicidade, né? Hoje todo mundo corre atrás de publicidade.
ficava fora em lugares desertos. Já falei várias vezes, Nosso Senhor se retirava para rezar sozinho com Deus. Muito bom se retirar, fazer retiro, ficar em silêncio na igreja. Que eu insisto aí, ficar em silêncio, né? Já conversa tanto lá fora, com esse barulho todo aí. Chega na igreja e fica em silêncio. Silêncio é o deserto. Tá? Então ele não queria a divulgação. Ele fugia dessa história de alvoroço. Hoje, todo mundo gosta de alvoroço, né? Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Mesmo assim, ele se escondendo, o pessoal vinha para ver Jesus, né? Para ser curado. A multiplicação dos pães, queria pão. Ele não podia nem se esconder, né? Imagine hoje, né? Como é que seria? A leitura inicial foram lidas duas, como eu falei, o Levítico e o segundo livro dos Reis. O Levítico é a lei que fala do leproso, que ela leu. O Senhor falou a Moisés e a Arão. Quem deu a lei do antigo Israel ao povo não foi Moisés e Arão, foi o Senhor. Então a palavra de Deus, ela é diferenciada, porque é a palavra de Deus, é uma revelação. E a maior revelação que existe é a palavra de Deus. Muita gente também hoje, quando ouve falar que tem um vidente, não sei aonde, corre, vende tudo, vai escutar o vidente. Está aqui, ó, que é maior do que o vidente é a palavra de Deus. O vidente lá não pode falar nada contra a palavra de Deus, não. Isso aqui é muito maior do que qualquer vidente, que qualquer profecia aí que estão botando nas internet. A palavra de Deus é muito superior. Porque essas profecias têm que discernir se vem de Deus, de Satanás ou é da pessoa mesmo. A maioria não vem de Deus, não. Só quando acontece. E o Senhor fala a Moisés e Arão. Os dois eram sacerdotes. Moisés era sacerdote? Era da tribo sacerdotal de Israel. Explica a questão da lepra. Se o homem tiver leproso, mulher também, é impuro. É o sacerdote também quem declara, quando ele não tinha médico, como tem hoje, né? É o sacerdote que deveria dizer se ele estava impuro. E para ele, que estava atingido por esse mal, tinha que andar com a roupa toda rasgada, está aqui, os cabelos todo desordenados, a barba coberta, que a barba estava cheia de ferida, e gritando, impuro, impuro, né? Além de estar doente, ainda tinha que fazer isso, né? Não tomava banho, andava com as vestes rasgadas e o cabelo todo despenteado. Imagine um negócio desse, todo mundo saia correndo, né? Uma pessoa na rua desse jeito, ainda gritando impuro, impuro, né? Durante todo o tempo que tiver impuro, tem que andar desse jeito. É a lei de Israel. E para retornar ao convívio, tinha que ir para o sacerdote de novo, e o sacerdote declarar que ele estava puro, oferecendo a Deus um sacrifício. Ficar isolado e morar fora do acampamento. Essa foi a leitura do Levítico, e do segundo livro dos Reis conta também uma cura de Naamã, o sírio. E aqui é um profeta, que é o Eliseu. Tá? Esse sujeito aqui, ele ficou leproso. Foi até a casa do profeta Eliseu. Eliseu era o discípulo de Elias, o grande profeta. E Eliseu, você pensa que Eliseu foi atender o sujeito? Foi não. Ele era rico, vem de uma região do norte, veio oferecer presente para o Eliseu, porque ele tinha escutado falar que o Eliseu fazia milagre. Quem faz milagre é Deus, não é Eliseu, primeiro erro. A empregada desse sujeito disse, olha, lá em Israel tem um profeta que pode te curar. Aí ele veio até a casa do Eliseu, e o Eliseu não recebeu ele não. Muitos profetas eram bem duros assim, né? Para a gente aprender também. Eliseu mandou um mensageiro e disse, olha, manda ele tomar um banho no rio lá e pronto, vai ficar curado. Né? Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpa. Então o Eliseu, que era o profeta, não atendeu o sujeito. Mandou ele tomar banho no rio Jordão, o mesmo rio que Nosso Senhor foi batizado, que Israel atravessou para entrar na terra prometida. Aí ele ficou com raiva, queria ver o profeta, né? E disse, eu não vou tomar banho não, nesse rio. Eu venho de longe, trouxe até dinheiro para dar para esse sujeito, ele não quis nem me ver.
Na minha terra tem rio maior do que esse, melhor do que esse. Aí disse, não vou tomar banho nesse rio não. Irritado, foi-se embora dizendo, eu pensava que ele sairia para me receber, e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus, e que tocaria em sua mão o lugar da lepra e me curaria. Esse aqui está atrás de sinais assim, né? Que ele, o profeta viesse, tocasse nele. Não precisa tocar em nada não, basta ter fé, né? Os rios lá da minha terra é melhor do que esse riozinho aqui, esse tal de Jordão, né? Aí pronto, foi embora. Disse que não ia fazer nada disso não. Mas os servos dele chegaram para ele e disseram, meu senhor, tome banho nesse rio, o profeta não mandou. Você queria que ele viesse, tocasse, invocasse, quer dizer, queria um show, né? O tal do Naamã, ele queria ver o show. Muita gente também quer ver o show, né? Nas internet aí. E o profeta nem atendeu. Mas se ele mandou, vá tomar banho nesse rio, né? Aí ele foi. Mergulhou 7 vezes, e era 7 vezes para mergulhar no Jordão. Quando saiu do Jordão, estava curado. Pela fé de quem? Pela fé dele ou a fé do profeta? Hein? Pela fé do profeta. Ele não queria nem fazer. Então a cura aqui veio pela fé do profeta. Mas ele entrou por quê? Porque ele obedeceu, acabou obedecendo. Não queria obedecer, né? Ele queria ver todo o show, né? Todo o espetáculo, né? E às vezes não tem. Deus age de uma maneira muito simples. E a gente procura coisa grandiosa. Hoje todo mundo está procurando coisa grandiosa, né? Deus não age assim. Ele disse que não ia tomar banho no rio, porque queria ver o profeta, e o profeta não queria ver ele. Pronto, né? Como Jesus curou a distância aquele outro. Disse que ia embora, acabou voltando, entrando no rio, e obedeceu. Agora tem que obedecer. Obedecer a Deus, a lei de Deus, e obedecer aqui ao profeta, mas um profeta de Deus. Sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado, né? Então foi curado quando obedeceu. Segunda leitura de Paulo. A segunda leitura, não sei se já notaram, mas normalmente é do Paulo. Pode ser que não seja, numa festa, pode ser segunda leitura até do Antigo Testamento. Mas geralmente é dele, né? Ou de uma carta de Pedro, de João, né? Mas geralmente é uma carta, ou de Paulo ou católica. O que Paulo diz? É a carta aos Coríntios, né? Irmãos, irmãs, o que vocês fizerem, façam tudo para a glória de Deus. Parece uma coisa muito simples, o conselho que ele está dando aqui. É mais do que o conselho, que ele está ordenando, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o que eu fizer na minha vida é para a glória de Deus. Eu não tenho que estar olhando se os outros estão vendo, se não estão vendo, como aquele Naamã, né, que queria que o profeta viesse, tocasse nele. Eu não tenho que ir atrás disso, não. Eu não tenho que me parecer mais do que eu sou na frente de ninguém. Eu não tenho que ter respeito humano. Ser mal educado também não, mas tem gente que tem tanto respeito humano que tem medo de dizer as coisas, para não ofender. Eu não tenho que ser assim, não. Eu tenho que dizer o que é verdadeiro e acabou. E mais, aqui ele diz que fazer tudo para a glória de Deus, não buscar a minha glória. Por que o mundo está desse jeito perdido? Vocês estão vendo aí? Porque não busca a glória de Deus. O mundo busca a própria glória. A humanidade, a sociedade atual, busca a própria glória. Aí cada um quer ganhar mais dinheiro, os outros que se danem. Aí um vereador ganha 70 mil reais, os outros que se danem. O juiz ganha tanto, os outros que se danem. O prefeito ganha tanto. Eu vou dizer isso até o final, até morrer eu vou falar. E os outros que se danem. Por quê? Porque ele está procurando a glória dele. Não pensa nos outros, nem em Deus. Enquanto a sociedade estiver assim, não tem saída, não tem escapatória para quem vive assim. Se não se converter, vai passar a eternidade sem Deus, que é o que a igreja chama de inferno, né? Então, o que eu fizer, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Você está trabalhando? Estou. Trabalho para a glória de Deus.
É obrigação, se você é casado, você tem que trabalhar. Mas faça para a glória de Deus. Isso aí é a glória de Deus, é? Além de ser imbecilidade, eu não sei o que é, né? Então o mundo vive assim, né? O mundo está desse jeito aí, né? Aí pega um veículo desse aí, tanto faz, se mata, se tá nem aí para nada. Se não se arrepender, tchau. Você que é casado, você que é solteiro, tudo que você fizer, o padre tem que fazer para a glória de Deus. Chegou domingo, chegou, pronto, seu dia é consagrado a Deus. Domingo não é para fazer o que quer, acordar a hora que quer, e lá no final da tarde eu vou para a igreja. Está errado. Aí vem se arrastando, né? Domingo é para você colocar seu dia todinho pensando na missa, porque o mais importante é a missa. Aí se prepare para a missa, venha antes e reze em silêncio, confesse, entendeu? Aí você vai vivendo para a glória de Deus. E não faz essas loucuras aí, nem faz o mal. Quem faz é que está perdido, né? Não escandalizei ninguém. Outra coisa é não escandalizar, né? Felizmente também vivemos num mundo de muito escândalo, né? Dentro da igreja, fora da igreja. É escândalo toda hora. Escândalo com dinheiro, vocês sabem, está nas internet aí. Todo dia tem notícia de escândalo. Não escandalizei ninguém, nem judeu, nem grego, nem a igreja de Deus. Naquela época já tinha escândalo na igreja. Não é novidade não, porque eu estou escandalizado porque não aconteceu aquilo na igreja. Escandalizado de besta, porque sempre houve. Desde o início ele está dizendo que já havia escândalo. Fazei como eu, no versículo 33, agora ele está falando dele, Paulo, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim, mas o que é vantajoso para todos, né? Então, Paulo, ele não pensava nele, não pensava em tirar proveito das coisas para ele, ele pensava nos outros, mas presta atenção no que ele vai dizer. O que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Não é adulando os outros, nem fazendo tudo que os outros querem, mas conduzindo os outros para a salvação. Ele fazia tudo para converter todos. Tem que entender o versículo. Não é dizer, uma pessoa, por exemplo, que está num pecado grave, aí, não, deixa bichinho, pode ir. Não é isso não. Ele vai fazer tudo para tirar a pessoa do pecado. É nesse sentido que o mundo interpreta diferente, né? Hoje, deixa fazer o que quer, do jeito que quer. Menina com 12 anos engravida, depois aborta, depois não sei o quê. União civil, pessoa do mesmo sexo, ideologia de gênero, droga. O mundo está desse jeito. Paulo seria a favor disso? Não. Ele mandava todo mundo se converter, né? Então, dizer a verdade, o que ele está dizendo aqui, né, é que a gente tem que viver para os outros, mas anunciando a verdade e querendo a conversão de todos, a fim de que sejam salvos. Só é salvo quem acredita em nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que ele diz no versículo 1, capítulo 11: sede meus imitadores, imitador de Paulo, como ele é imitador de Cristo. Ou seja, imitem Cristo, certo? Bem, vai começar então a quaresma, já falei. Houve toda essa polêmica aí, ainda está vendo nas internet, né? Campanha da fraternidade. Eu aqui durante a quaresma, vou falar da quaresma, que é o mais importante. Oração, penitência, jejum, é isso que eu falo todo ano. Tá? Essa campanha se diz ecumênica. Não é isso que ela diz? É ou não é? Não é campanha ecumênica, é? Tudo bem. E o que é ecumenismo? A primeira pergunta que vocês têm que fazer é essa. Escreveram um texto de 80 páginas. Campanha do CONIC, campanha ecumênica. O que é o ecumenismo? Você sabe o que é ecumenismo? Homem, diga sim ou não, porque se fica tudo calado, com os olhos arregalados, um pano na boca, eu não sei. Se vocês sabem, eu não sei. Você... Diga sim ou... agora eu escutei. Sabe o que é ecumenismo? Pronto. Aí, para não falar o que eu quero,
eu vou dizer, leia o catecismo da Igreja Católica. Eu vou repetir o que está no catecismo. Então, não é invenção do padre Fernando. O padre está inventando. Tem uma cama bem acolá, bem alta, é? Bem no meu zóio, é? Como é que vocês conseguiram botar no meu zóio? Olha, está bem no zóio, né? Tem uma lá, outra aqui, outra acolá. O que eu fizer aqui, né? Está gravando. O que eu vou dizer aqui está no catecismo da Igreja Católica. A Igreja Católica fala, o catecismo fala do ecumenismo? Fala. O que é? Primeiro ela diz, quando vai falar do ecumenismo, que a Igreja Católica é a única igreja que tem a plenitude da revelação. Por isso que eu falei no início. Então, no capítulo que ele fala do ecumenismo, vou fazer um vídeo sobre isso. Ele diz, o catecismo da Igreja Católica, que a Igreja Católica Apostólica Romana, nossa, é a única verdadeira, primeira coisa. Segundo, aquela que tem a plenitude da revelação, e que as outras igrejas têm que se converter, tem que se converter à Igreja Católica. Isso é ecumenismo. É isso que está no documento? Digam sim ou não. É isso que está no documento? Não. Errou. Tá? Então, tem uma contradição aqui. Porque o ecumenismo é, primeiro, você se firmar na fé católica. Não é aceitar todo mundo, dar mão, brincar de roda, de ciranda, vamos todo mundo para o céu. Isso não é ecumenismo, não. Isso aí é nada. O catecismo não fala você dar a mão e brincar de ciranda e vai para o céu, não. Não. Diz que se você só vai para o céu se você se converter. A quem? A Cristo. Então, o ecumenismo não é aceitar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de religião, achando que todo mundo vai ser salvo. Isso não é ecumenismo, não. De acordo com o catecismo, não é, não. O ecumenismo, segundo está no catecismo, parte da premissa que a Igreja Católica é a única que tem a plenitude da revelação, e que ela anuncia a verdade, e que os outros têm que se converter para a Igreja Católica. Todo ecumenismo tem que partir daqui. Se não parte, não é ecumenismo. O que eu falei, está claro ou não? Diga sim ou não. Pronto. Né? Então, não existe ecumenismo que parta de outro princípio. Não acredito que você está dizendo, não. Leia o catecismo da Igreja Católica. Pronto. Você pega o verbete ecumenismo, lá no final, que ele vai te dar a página. Tá? Não existe ecumenismo que parta fora dessa premissa. A Igreja Católica é a única que tem a plenitude da revelação. Aí a gente conversa, mas a Igreja Católica é a única que tem a plenitude da revelação. As outras igrejas têm alguma coisinha, uma semente de verdade aqui, outra acolá, não sei o quê, mas a plenitude só é a Igreja Católica. E eu tenho que anunciar a verdade que está e é a Igreja Católica, para que os outros se convertam. E não achar que todo mundo, porque eu nasci, não sei o quê, eu vou morrer assim mesmo e vou para o céu. Não quer dizer que você vai para o céu, não. Você pode até ir, mas aqui tem a plenitude da revelação, é a Igreja Católica. E a graça que vai chegar até você, vem através da Igreja Católica. Isso é o ecumenismo, parte daqui. Mas isso não foi explicado no texto. Aí gerou uma grande confusão, e continua gerando, né? Não sei se entraram nas internet aí, um bocado de vídeo aí sobre a campanha, já viram ou não? Tem vídeo de todo jeito, é gente acusando, gente aceitando, gente não sei o quê. Para mim, a primeira coisa é essa: se é uma campanha ecumênica, tinha que falar o que é o ecumenismo, para explicar para o povo. O povo não sabe o que é, aí vai achar é bonito. Vamos dar mão, fazer uma roda aqui, ciranda, é? Tem gente que acha que é isso, né? Fazer a ciranda e está todo mundo. Isso não é ecumenismo, não. Então, primeiro conselho, expliquei já, está lá no catecismo. Eu vou explicando durante a quaresma todinha, né? O que é esse tal de ecumenismo. Próxima missa eu trago o catecismo, para mostrar, vou ler o texto e vou explicar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.